Série Assim Diz o Senhor. Estudo número 21. O batismo cristão. Pergunta 1. Que ordenança se acha intimamente ligada à crença no Evangelho? E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Resposta bíblica. O batismo está intimamente ligado à pregação do Evangelho por todo o mundo. Pergunta 2. Que ligou o apóstolo Pedro com o batismo em sua pregação no dia de Pentecostes? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos 2:38. Resposta bíblica. O apóstolo Pedro anunciou a todos os presentes que, para serem batizados, deveriam arrepender-se de todos os pecados cometidos até então. Pergunta 3. Em resposta à pergunta feita pelo carcereiro de Filipos acerca da salvação, que lhe foi dito que fizesse? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31. Resposta bíblica. A resposta dada ao carcereiro de Filipos foi que ele e sua família deveriam crer no Senhor Jesus Cristo para iniciarem o caminho da salvação. Pergunta 4. O que se seguiu imediatamente à aceitação de Cristo como seu Salvador por parte do carcereiro e de sua família? E tomando-os ele, a Paulo e Silas, consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Atos 16:33. Resposta bíblica. O carcereiro de Filipos, após cuidar dos prisioneiros Paulo e Silas e arrepender-se dos seus pecados com sua família, foi imediatamente batizado juntamente com sua família pelos apóstolos. Pergunta 5. O que é lavado ao proceder-se o batismo cristão? E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Atos 22:16. Ver também Tito 3:5 e 1 Pedro 3:21. Resposta bíblica. O batismo está relacionado diretamente com o lavar os pecados até então cometidos pela pessoa. Pergunta 6. Por que meio são lavados os pecados? Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5. Resposta bíblica. Os nossos pecados são lavados pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Pergunta 7. Em nome de quem são batizados os crentes? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Resposta bíblica. A instrução do Senhor aos apóstolos é que cada batismo deveria ser feito no nome do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Pergunta 8. Quando são batizados em Cristo, de quem se revestem os crentes? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Gálatas 3:27. Resposta bíblica. Todos os batizados passam a estar revestidos do Senhor Jesus Cristo, com seu manto de justiça pura, e assim sendo, o pecador é tido perante Deus como se nunca houvesse pecado, pois Deus vê nele as vestes puríssimas de Jesus. Pergunta 9. O que representa o batismo para os que se batizam em Cristo?
Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Romanos 6, 3. Resposta bíblica. O batismo é uma simbologia que indica a morte da velha pessoa, seu sepultamento nas águas, para o nascer uma nova vida no Senhor. O batismo é uma ordenança evangélica em comemoração da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. No batismo é dado um testemunho público de que o batizado foi crucificado com Cristo, com ele sepultado e ressurgiu para andar em novidade de vida. Só um meio de batismo pode representar devidamente esses fatos da vida, e esse é a imersão, o modo seguido por Cristo e pela igreja primitiva. Pergunta 10. Como é descrito esse batismo? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6,4. Resposta bíblica. O batismo é descrito pelo apóstolo Paulo como o sepultamento do velho homem, da velha pessoa, para um novo nascimento em Deus. Pergunta 11. Até que ponto ficamos assim unidos com Cristo em sua experiência de morte e ressurreição? Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Romanos 6, 5. Resposta bíblica. O batizado deve ficar unido a Cristo como se plantado juntamente com Ele, pois assim o foi na sua morte, onde Jesus foi morto na cruz do Calvário e a pessoa batizada também foi sepultada nas águas do batismo. Ora, Jesus não permaneceu para sempre na sepultura, mas foi ressuscitado. Assim também será quando da sua volta os mortos em Cristo serem ressuscitados. Pergunta 12. Que se seguirá a essa união com Cristo em sua morte e ressurreição? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Romanos 6, 8. Resposta bíblica. Após passar pelo símbolo da morte, no sepultamento nas águas batismais, todo filho de Deus que permanece fiel a Ele viverá na presença do Senhor. Pergunta 13. Em que ato divino deve ser exercida a fé em relação com o batismo? Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Colossenses 2,12. Resposta bíblica. Pela fé, devemos crer no poder de Deus, que, assim como ressuscitou a Jesus da sepultura, também nos ressuscitará a nós quando da volta do Senhor a este mundo. Pergunta 14. Que exemplo deu Jesus para benefício de seus seguidores no princípio de seu ministério? Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto ao rio Jordão, para ser batizado por ele. Mateus 3, 13. Resposta bíblica. Jesus nos deu o exemplo ao ser batizado por João Batista, indicando que nós também deveríamos fazer o mesmo. Pergunta 15. Que maravilhoso acontecimento se seguiu ao batismo de Cristo? E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16 e 17. Resposta bíblica. Após ser batizado por João Batista, Jesus saiu do rio Jordão e viu descer sobre ele o Espírito de Deus, e também ouviu a voz do seu Pai Celestial, dizendo que nele Deus tinha todo o prazer. Neste ato,
Jesus foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Pergunta 16. Que promessa é feita aos que se arrependem e são batizados? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Resposta bíblica. Pedro afirmou categoricamente a todos os que se arrependessem e fossem batizados que os mesmos receberiam também o batismo do Espírito Santo, assim como havia acontecido com Jesus no Rio Jordão. Pergunta 17. Que pergunta fez o eunuco depois de Felipe lhe haver pregado sobre Jesus? E, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Atos 8:36. Resposta bíblica. Depois de receber toda a explicação da palavra de Deus sobre Jesus, o eunuco pediu a Felipe que fosse por ele batizado. Pergunta 18. Para batizar o eunuco, aonde o levou Felipe? E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Atos 8:38. Resposta bíblica. O batismo do eunuco, realizado por Felipe, requereu que entrassem os dois nas águas, para que então houvesse o processo de batismo, que significa sepultar, imergir em água. Pergunta 19. Ao ouvir Filipe, de que maneira deu o povo de Samaria testemunho público de sua fé? Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Atos 8:12. Resposta bíblica. Após ouvir as pregações de Filipe a respeito de Jesus e da palavra de Deus, os habitantes de Samaria eram batizados por ele, como um testemunho público de que creram na palavra do Senhor e de que aceitaram a Jesus como o seu Salvador. Pergunta 20. Que instruções deu o apóstolo Pedro acerca dos gentios que haviam crido? Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Atos 10, 47 e 48. Resposta bíblica. Após pregar para uma certa comunidade, Pedro indicou que todos fossem batizados em nome de Jesus. E estes batizados já haviam sido contemplados com os dons do Espírito Santo. Pergunta 21. A que perfeição de unidade chegam os crentes ao serem batizados em Cristo? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 aos Coríntios 12, 12 e 13. Resposta bíblica. O grau de unidade com Cristo, do qual participam os batizados, é tão grande que é comparado ao corpo com os seus respectivos membros, sempre interligados e interdependentes um do outro, batizados em um Espírito, formando um corpo. Pergunta 22. Depois de haver sido unido com Cristo, na semelhança de sua morte e ressurreição, o que deve o crente fazer? Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Colossenses 3:1. Resposta bíblica. Todas as pessoas que são batizadas em Jesus Cristo
devem, dali em diante, viver uma nova vida no Senhor, buscando as coisas que são do alto, ou seja, as coisas celestiais. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus de amor. Alma aberta a ti buscamos, paz o sol dar esplendor. Rompe as nuvens do pecado, tira força a tentação. Tu que das ao que é criado, gozo e luz ao coração. Vinde todos a este coro, que o céu mesmo iniciou. Paterno amor nos rege, que fraterno amor doou. Vamos a cantar avante, vencedores até ao fim, rumo ao sol